A Sagrada Escritura, a Bíblia, tem um valor especial na vida do cristão, mas é um livro que também intriga todas as pessoas que se debruçam sobre ele, mesmo com um estudioso, alguma pessoa que, sem nenhuma pretensão de fé, queira se aproximar da Bíblia, olha esse livro e vê que tem um poder nessas palavras que estão aqui escritas de modo impressionante, né? O nome Bíblia vem de uma coleção de livros, quer dizer, do grego, né? Livros, coleção de livros. E, de fato, a gente pega esse livro que temos aqui, há um monte de livros em sequência. É dividido, nós sabemos, em Antigo Testamento e Novo Testamento, e mais ou menos a divisão está por aqui. E então a gente vê que a parte do Antigo Testamento é muito mais ampla, que é toda essa parte de cá, e essa aqui seria a parte do Novo Testamento. E encontramos ensinamentos desde histórias das origens da humanidade que propõe o livro do Gênesis, histórias do povo hebreu. Antes ainda de chegar ao povo hebreu, a história do começo da humanidade, aí fala da criação, Caim e Abel, e textos com muita humanidade, que a gente vai vendo, nossa, tem algo aqui por detrás que expressa algo que eu experimento no meu coração também, né? E vai colocando soluções também, né? Soluções que propõe a Escritura, sobretudo no Evangelho, que é a revolução que aparece no Evangelho através de Cristo, soluções do valor da caridade, do valor do amor fraterno, que de fato mudaram a apreciação da humanidade quando se segue esse ensinamento. E eu queria que nós hoje falássemos um pouco sobre isso, mas não numa perspectiva sentimental, de ver então que o livro tem esse valor para o cristão, nem sequer também num ponto de vista talvez exegético, de ver algumas passagens e tal, mas simplesmente de um modo coloquial, para que nós pudéssemos fazer um pouco de oração e ver que esse livro merece ser lido. E queria, no final dessa meditação, esse objetivo, espero que eu consiga, pode ser que eu não consiga, mas vou tentar, que nós queiramos ler uma parte, pelo menos, dessa escritura, para poder, então, ter o contato pessoal com aquilo que está escrito nesse livro. Vamos lá. Primeiro, ver, então, que tem muita humanidade nesses livros, mas a gente pode se perder ao considerar a Escritura, porque, de fato, é um livro muito grande, e há pessoas que começam, então, e vão lá do começo, vão lá do Gênesis, e aí começam a ler, e depois se desanimam, porque o texto é muito extenso, às vezes um pouco hermético, não consigo entender. E eu recomendo, para que nós possamos ter proveito, ir direto ao cerne da Escritura, a parte mais importante da Bíblia, que são os Evangelhos. No Novo Testamento tem a coleção dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, são chamados Evangelhos. E aqui está, então, vou aqui juntar aqui para vocês nas páginas, para que possamos ver quanto que ocupa nessa edição da Bíblia que estou nas minhas mãos. Isso aqui são os Evangelhos, os 4 Evangelhos. Antigo Testamento, Novo com tudo isso, e aí os Evangelhos é só essa parte. Então, sendo um livro tão grande, agora já ficou menor, ó. Opa, agora ficou já mais um pouquinho acessível, já são essas páginas aqui. Aí, considerando que são 4 Evangelhos, eles se repetem, no começo basta ler um, para que nós possamos ter uma ideia da vida de Cristo. E então, vamos ler o primeiro livro, que é o Mateus, e aí encontramos que são essas páginas aqui. Melhorou ainda mais, né? Agora, daqui a pouco vai desaparecer aqui, já só tem isso aqui agora, que é para minha leitura. Já está acessível, já tem isso aqui. Tá certo, é um livro ainda com um papel fino, chamado até papel Bíblia, chamado assim, que é esse papel mais fino que se desenvolveu exatamente para facilitar a leitura de livros extensos. Tá certo, então essas páginas são com letras pequenas, não tem figura, né? Mas olha só, são só essas páginas. Nos livros da antiguidade se separava os capítulos de modo bem breve,
porque era muito difícil, eram manuscritos. Então, os capítulos da Bíblia também são bem breves. Encontramos na Bíblia, agora nos Evangelhos, capítulos que ocupam mais ou menos uma página dessa Bíblia que eu estou aqui. O primeiro capítulo de Mateus é exatamente esta página. Uma página. O segundo capítulo é também só a frente dessa página aqui. E o terceiro, outra frente. Não é nem frente e verso, só uma frente. Ou seja, se eu leio o Mateus, que tem 28 capítulos, mais ou menos eu vou ler 28 páginas. Poxa, tá acessível, eu posso ler. Leio uma página por dia, em menos de um mês eu li todo o Evangelho de Mateus. Olha, está acessível. E é um dos livros mais estudados, não só na antiguidade, mas na vida atual. Se debruçam pessoas que nem sequer são cristãs sobre o livro, encontram uma riqueza muito grande. Como é que eu sei que esse livro tem uma autoridade? Como é que eu sei que ele foi escrito por Mateus? É uma tradição que vai explicando, vai trazendo da época de Cristo até agora. Mas a autoridade do livro de Mateus, ou dos livros dos evangelhos, é uma autoridade muito maior do que qualquer livro da antiguidade. Por exemplo, como é que eu sei que a metafísica de Aristóteles é de Aristóteles? Filósofo grego, escreveu no ano mais ou menos 300 a.C. Ok, 300 a.C. Como é que o livro dele chegou até nós? Chegou através de manuscritos, ou seja, algum copista pegou o texto do Aristóteles e copiou, e outro copiou, e foi chegando até hoje, até que o momento que vem a imprensa e começou já a ficar mais fácil distribuir os livros. Pois bem, você sabia que o manuscrito mais antigo de Aristóteles remonta do ano 800? Ou seja, Aristóteles escreveu no ano 300 a.C., menos 300, podemos dizer assim. E o manuscrito mais antigo que tem notícia, que nós temos acesso hoje, é do ano 800 mais ou menos, e escrito em árabe, ou seja, uma tradução do original grego. Ou seja, acreditar que a metafísica de Aristóteles é de Aristóteles de muita fé. Eu preciso de fé para acreditar que é dele, porque será que não foi um muçulmano árabe que chamou de Aristóteles, mas era dele? Mas a gente acredita que é do Aristóteles, porque a antiguidade se diz que era dele, mas o manuscrito que nós temos está em árabe, não em grego no original, e é do ano 800. Por quê? Porque se perdeu, não se tinha tanto preocupação de guardar, e não dava para salvar no pendrive, não dava, né? Então não tem, deixa na nuvem, não tinha, né? Mas acreditamos que a metafísica de Aristóteles é dele, acreditamos que os livros antigos têm os seus autores e que foram escritos por aqueles autores e confiamos na sua autoridade. Pois bem, e o Evangelho? O Evangelho, o manuscrito mais antigo que nós temos, tem variações, mais ou menos de um século ou outro, mas é mais ou menos do ano 400. E São João, que é o último dos evangelistas, morreu no ano 100. Você tem ano 100, ano 400. Você tem 300 anos de gap, ou seja, de uma versão mais antiga para aquela que nós temos atualmente, que é possível consultar. São João escreveu em grego e esse manuscrito está em grego. Não tem tradução por meio. Então, é mais fácil acreditar que o São João escreveu esse livro do Evangelho do que uma metafísica de Aristóteles. Impressionante, né? E às vezes as pessoas dão mais valor a textos antigos e desprezam a Bíblia. Até por uma crítica literária séria, eu teria que acreditar, pelo menos na sua autoridade, que teve um personagem no ano 100 que escreveu esse negócio e que se chama João e que ele conta o seu testemunho, que está lá escrito nos Evangelhos de São João. Então, esse é só para ilustrar que tem um valor grande. Jesus não escreveu nada. Ele quis formar bem os apóstolos. Formou cada um dos apóstolos e eles depois escreveram. Mateus era um apóstolo, escreveu então as memórias dele e está lá, é o primeiro evangelho, né? São João era outro evangelista, mas outro apóstolo.
conheceu e colocou, que viu como testemunha ocular. Os outros evangelhos não são escritos por apóstolos, mas pessoas da primeira hora. Marcos não foi um apóstolo, mas ele foi secretário de São Pedro. E coloca por escrito aquilo que ele escutou de Pedro falar. Então, quase que ao dizer que eu estou lendo o Evangelho de Marcos, eu posso dizer que estou lendo o Evangelho de São Pedro. Porque ele coloca aquilo que ele foi escutando. Foi secretário por muitos anos, no tempo romano de Pedro, e escutou muito Pedro falando das suas memórias e foi colocando por escrito. Lucas é outro evangelista. Ele não era apóstolo da primeira hora, mas era discípulo de São Paulo. E era um historiador, médico, mas também historiador, humanista. E ele foi atrás dos personagens que conheceram Cristo, entrevistou essas pessoas, colocou por escrito aquilo que ele teve de material, organizado da melhor maneira possível para poder transmitir a mensagem de Cristo. Então, é o Evangelho do historiador. E até a precisão das datas se encontra melhor expressa em São Lucas, que tenta falar quando é que aconteceu os eventos, porque como é o historiador quis colocar com a precisão maior que tinha. É muito bonito, a gente vai entrando nos evangelhos e vai encontrando uma riqueza muito grande. Ao falar dos evangelhos, também encontramos algo que nos ajuda, é perceber para quem foram escritos esses textos. Quando eu mando uma mensagem para alguém, usando o celular, quando eu mando uma mensagem, eu tenho um objetivo, estou querendo falar com aquela pessoa. Se eu escrevo num grupo, mesmo assim, eu estou escrevendo para aqueles daquele grupo que vão ver aquela minha mensagem. Se é no grupo de família, eu quero mandar uma coisa da família. Se é um grupo profissional, eu vou mandar alguma coisa que vai entender todo mundo do trabalho. Pois bem, Mateus escreve para os judeus que estão com a inquietação e talvez pensam numa conversão porque veem que Cristo parece ser o Messias tão prometido para os judeus. Então ele está escrevendo para os judeus e ajudando os judeus a perceber que Cristo de fato era o Messias. O grupo que ele manda a mensagem é para os judeus. E é bonito porque é o que mais que fala das festas dos judeus, dos costumes judaicos, porque ele está falando para os judeus. Marcos coloca por escrito aquilo que ele escutou de São Pedro. Então São Pedro está falando para os romanos. Naquele momento ele foi para Roma e começou a pregar o Evangelho, a falar da vida de Cristo para aqueles pagãos romanos, e começaram uma conversão, e muitos se converteram no momento que ele estava lá em Roma. Então, o objetivo é ajudar os romanos conversos, e eram pessoas de vários lugares. Roma era a capital da antiguidade, e havia pessoas de vários lugares que vinham para Roma para trabalhar, ou por razão política. Lucas escreve o Evangelho pensando nos pagãos. Ele mesmo era um pagão converso. Ele não tinha contato nenhum, não era judeu, não é assim, de prática judaica, tinha nascido no mundo pagão, e coloca por escrito para ajudar aquelas pessoas que não tinham nenhum conhecimento do judaísmo e ver que aquela mensagem também era para eles, para os pagãos. Então é um evangelho muito bonito. Até gosto de sugerir esse evangelho para alguém que está pensando numa conversão, porque Lucas está contando exatamente que a salvação é possível, e faz sentido o ensinamento de Cristo. É o evangelho também chamado da misericórdia, porque fala muito da misericórdia de Deus. Mesmo uma pessoa que ficou muito tempo longe de Deus, ou nunca ouviu falar de Cristo, está super longe, é possível sempre voltar, sempre é possível consertar a vida. A ele que fala da parábola do filho pródigo, que é tão bonita, né? É o único que fala dessa parábola, é o Lucas. Então, escrito para os pagãos. E São João é o último dos evangelistas. Escreve quando já tem mais de década que foi escrito os 3 primeiros. Então ele propõe aquilo que não estava escrito naqueles 3 primeiros e que ele julgou que era importante. Olha, eu acompanhei Cristo, vi que é importante colocar isso e o pessoal não colocou. Então eu vou escrever para colocar esse adendo que está faltando. Então ele coloca as experiências pessoais dele com Cristo,
mais para o final da sua vida. Escreve mais ou menos no ano 100, que é quando mais ou menos falece São João. Era o mais jovem dos apóstolos e ele não morreu macho, morreu já velhinho, né? Já entrado em anos. Então, no ano 100, mais ou menos, quando ele escreve. Então, aí temos uma composição dos evangelhos que a gente consegue entender um pouco mais. Aí já dá mais riqueza, já dá vontade, então, talvez de ler, para entrar na Escritura e na parte mais importante. E aí, se eu leio os evangelhos, eu consigo depois já ter a chave de leitura para ler todo o resto da Bíblia. Porque aí no Antigo Testamento é a preparação para o evento vinda de Cristo. E o que vem depois, no Novo Testamento, é aquilo que aconteceu depois da vinda de Cristo. Os apóstolos que foram pregando o Evangelho, alguns morrendo mártires. Então, as cartas de São Paulo, a gente pega o resto do Novo Testamento, terminando com o Apocalipse. Bom, aí está uma ideia geral que eu queria, nesse momento inicial, falar para vocês. Como é importante, né, que eu quero conhecer, até por uma curiosidade intelectual, pelo menos um Evangelho é importante que eu leia, né? E sugiro que eu pegue, então, por exemplo, o Mateus e vou lendo. E é o mais extenso de todos, 28 páginas, mas eu acho que todo mundo deve dar conta de ler essas 28 páginas, né? Então, uma página por dia. E aí agora eu queria desenvolver um método de leitura que propunha, apoiado na tradição cristã, o Papa Bento. Ele, numa carta que escreveu há uns anos atrás, né, quando eu era Papa, escreveu uma carta chamada Palavra de Deus. É fácil, pode achar essa carta depois na internet, mas aí no número 87, que a carta é dividida por parágrafos, que é o parágrafo 87 dessa carta, ele se propõe a falar sobre a leitura da Bíblia. Diz assim: quero aqui lembrar brevemente os passos fundamentais de uma leitura meditada da Escritura. Começa, como sempre, com a leitura propriamente dita do texto. Então, se eu quero ter o contato com a Bíblia, então eu vou separar. Quem sabe uns 5 minutos diários. Uma página dessa vai ocupar uns 5 minutos. Né? A gente pode marcar por tempo ou por página mesmo. E aí vou lendo devagarinho. Então começa com a leitura. Eu tenho mais tempo, eu vou devorar e leio todo. Aí não vai ter o proveito espiritual tão grande. Eu animo vocês, vamos ler só uma página, porque a gente vai ruminar aquela escritura. Os animais ruminantes o que fazem, né? Eles comem lá o alimento, né? E aí a digestão é exatamente isso. Comem, depois processa no estômago, depois regurgita, volta, depois comem de novo. Coisa meio estranha, né? A comida nossa humana não é assim, né? Mas o pensamento é bom que seja assim, que eu penso, leio alguma coisa, e aqui eu volto de novo àquele tema, e aí eu vou entrando com profundidade naquela mensagem. Então, começo com a leitura, que suscita a interrogação sobre um autêntico conhecimento do seu conteúdo. O que diz o texto bíblico em si? Sem este momento, corre o risco que o texto se torne somente um pretexto para nunca ultrapassar os nossos pensamentos. Então, que o texto de verdade toque o meu coração. Muitos santos se converteram lendo um pedacinho da Bíblia, né? Vai acontecer comigo também. E estava muito longe de Deus e lendo um pedaço, se sentiu tocado. Então, que eu leia, né? E um bom modo de ler, 5 minutos. Aí continua o Papa Bento. Depois da leitura, o que é? Chegue-se depois a meditação. Meditatio em latim, durante a qual nos perguntamos o que nos diz o texto. Se na primeira parte eu me pergunto o que diz o texto em si, é a parte objetiva, eu li agora e falou da cura do cego, eu li agora e falou de uma parábola do filho pródigo. Aquilo que eu li é a primeira pergunta, o que eu li? Mas essa segunda é o que diz para mim, já é a dimensão subjetiva. Às vezes o mesmo texto, para pessoas diferentes, vão dizer coisas diferentes, porque toca o coração de modo diferente. A leitura, seja qualquer livro, transcende o próprio autor, e a escritura mais ainda, vai transcendir e vai tocar meu coração de um modo diferente. O que me diz? Essa é a segunda pergunta. Ao ler o texto, eu respondo as perguntas, e essa é a segunda. A primeira, o que diz o texto? E a segunda, o que me diz?
durante a qual perguntamos o que nos diz o texto bíblico. Aqui cada qual pessoalmente, mas também como realidade comunitária, deve deixar-se sensibilizar, e por essa questão, porque não se trata de considerar palavras pronunciadas no passado, mas no presente. Então eu pergunto, o que me diz no presente, agora que eu estou de férias e leio essa parte, agora que eu estou com uma dificuldade, que acabei de brigar com meu pai, li esse texto, a gente vai começar a ver que Deus às vezes me responde, e a gente vai ficar impressionado, porque me deu uma resposta daquilo que me aconteceu hoje. Caramba, li o texto aqui, está falando uma coisa que... a gente vai notar que começa a responder para nós, toca o nosso coração naquele que eu mais precisava agora. Animo com um desafio até para que façamos e a gente tenha essa experiência pessoal. Aqui cada um pessoalmente, mas também como realidade comunitária, deve deixar-se sensibilizar e pôr em questão, porque não se trata de considerar palavras pronunciadas no passado, mas no presente. E aí vem a terceira e última pergunta. Sucessivamente chega-se o momento da oração, oratio, em latim. Então, o que eu digo para Deus? A primeira pergunta é o que diz o texto. A segunda, o que me diz? E a terceira, o que eu digo para Deus? Aquilo me tocou, me levou a falar alguma coisa. Nesse sentido, eu queria então fazer agora já um estudo de caso, já que fizemos essas 3 perguntas numa leitura meditada da Escritura. Queria abrir agora o Evangelho e nós vamos ler o primeiro capítulo de Mateus, de maneira que, se vocês quiserem, amanhã vocês podem já ler o capítulo 2, né? Aí já vai, né, a cada dia, até dar os 28 dias, se quiserem, né? Uma sugestão. Vamos lá, eu proponho isso porque eu sugiro o Evangelho de Mateus, mas o primeiro capítulo de Mateus é o mais difícil do Mateus inteiro, né? Aí, se eu deixo esse capítulo para vocês lerem, vocês vão ler e falar assim, pô, o padre enganou, esse negócio aqui, né, não dá comigo não, aí vai desistir. Então eu vou fazer junto com vocês o primeiro, que é o mais difícil. Começa já difícil, depois o resto já é mais tranquilo. Por que é mais difícil? Vamos lá. Mateus 1:1 diz assim: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab. E aí vai um monte de nome, né? Então a gente pode ler isso aqui e se desanimar. Pô, eu não conheço nem desses caras, né? Aminadab, eu não tenho nenhum amigo que chama Aminadab, né? E nem imagino que eu vou ter na minha vida, né? E o que tem a ver esse cara com a minha vida? Ele lê esse monte de nome, e um gerou o outro, né? Alguns nomes, se você ler, a gente vai talvez perceber que, com um pouco de conhecimento da Bíblia, talvez a gente saiba que existiu esse personagem. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Opa, eu ouvi falar de um tal de Davi, né? Davi gerou Salomão, eu ouvi falar do Salomão, que é o filho de Davi. Mas aí depois aparece um monte de outros nomes que também não temos conhecimento. Fala de um tal exílio na Babilônia, então a gente começa a perceber, olha, tem um momento que o povo hebreu foi exilado, foi obrigado a ir para essa terra, que é mais ou menos onde está o Iraque. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Aí aparece um monte de nomes, e aí, quase indo para o final, diz: Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Olha que bonito, aí já começou a chegou até Cristo. Falando os antepassados de Cristo, chegou até ele através desse momento. E olha como falou: Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Não fala José gerou Jesus. Usa um artifício, porque José não é um pai biológico de Cristo. Então, eu já estou tirando considerações bonitas da Bíblia. Agora aprendi algo. Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Mas não falou que José gerou Jesus. E aí, então, vamos fazer essas perguntas. O que diz o texto? Genealogia de Jesus Cristo.
os antepassados, os parentes próximos de Cristo. Depois, o que me diz? É muito variado, mas a gente pode pensar um pouco, o que me diz com tudo isso que eu acabei de ler? Me diz que eu sou um baita ignorante, eu não sei nada, né, desses nomes desses caras aqui, né? Deus, me ajuda, eu quero aprender um pouco mais, dá vontade de ler o Antigo Testamento, que esses nomes vão aparecer. Então dá vontade, eu quero ler esse aqui, que eu quero saber. O boss, saber quem é, muitos desses vão aparecer lá no Antigo Testamento. Pode ser que me venha esse desejo. E aí vem um pedido. O que eu digo para Deus, Deus me ajuda aqui com o tempo, eu quero conhecer essa Bíblia toda. Pode ser que diz algo diferente. Eu vejo nesses nomes, se eu conheço um pouco mais a Bíblia, eu vejo muitos pecadores. Rei Davi, os seus pecados, impressionante. Salomão, nem digo. Mas, no entanto, estão entre os parentes de Cristo. Deus não deixou de confiar nas pessoas, de animar a conversão, que mudem. E aí pode me tocar o coração e dizer, nossa Deus, o que diz o texto? Genealogia de Cristo. O que me diz? Nossa, o Senhor ainda confia nos pecadores. E confia em mim também. Eu sou convidado a ser parte da sua família. Então eu quero, Deus, eu quero me converter porque eu quero. Está aberta, a salvação continua aberta para todo mundo, está aberta, eu posso. Pode ser que me toque o coração assim. Ou uma terceira e última, porque é infinito o número de considerações que pode vir no coração, mas podemos ler aqui e sentir tocados com a parte final que eu li. Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E aí vem talvez uma consideração pueril, mas muito bonita, de criança, mais bonita. Quem que era o avô de Cristo? Pelo menos o que está dizendo aqui. Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus. Jacó. Quer dizer que talvez Cristo falou do vô Jacó, né? Vamos lá visitar o vô Jacó, né? E será que ele conheceu o bisavô, o biso, né? Esse seria o Matã, né? Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus. Não sabemos, pode ser. Pelo menos é o que diz aqui. Algumas considerações da Escritura dizem que aqui está falando dos reis que eram de Israel naquele momento em que nasceu Cristo. Porque fala do Davi e tal, mas ao mesmo tempo José não era o rei, então se mistura um pouco, não sabemos com propriedade se de fato era o bisavô e o avô de Cristo, o Matã e o Jacó, mas é uma possibilidade. E pode me dizer, nossa, eu te conheci mais, Jesus, conheci até talvez o nome de um avô, né? Conheci as pessoas que se conhecem, acabam conhecendo seus parentes. Eu conheci um pouco mais o Senhor com isso aqui, eu quero te conhecer mais. Pode ser que nos venha essa oração. Veja, então, o método é bem simples e a gente começa a ter uma intimidade com Deus. Eu te animo que vocês façam isso. Com essas 3 perguntas: o que diz o texto? O que me diz o texto? O que eu digo para Deus? Cada leitura, cada dia vai ser uma breve oração. E aí depois a gente termina, né, dizendo, Deus, me dá vontade de conversar mais, mas vou terminar aqui, porque amanhã tem mais. E a gente vai ficando de dia atrás dia, tendo um contato direto com Cristo, direto da fonte. Tá aí, essa é a proposta que eu animo e pode ajudar muito a vocês a ter esse conhecimento mais apurado da Bíblia. Aquilo que propõe o Papa Bento, de certa forma, também já propôs como algo parecido São José Maria, num livro que ele escreve, Amigos de Deus, no número do parágrafo 253, depois quem quiser pode ir lá, ele faz algo parecido. Vou ler aqui, antes da gente terminar a nossa meditação. É um santo falando como ele lia a Bíblia, né? Meu conselho é que, na oração, cada um intervenha nas passagens do Evangelho como mais um personagem. Primeiro, imaginamos a cena, um mistério que servirá para nos recolhermos e meditar. A cena é a leitura que a gente falou, Alexio. Depois, empregamos o entendimento para considerar este ou aquele traço da vida do Mestre, seu coração enternecido, sua humildade, sua pureza, seu cumprimento da vontade do Pai. É a meditação que a gente falou, é que me diz o texto. Depois, contamos-lhe o que nos costuma acontecer nessas matérias. É o que eu digo para Deus, é a Horácio. O que sentimos, o que nos está acontecendo,
E aí diz São José Maria, é preciso permanecer atentos, porque talvez ele nos queira indicar alguma coisa e surgirão as emoções interiores, um cair em si, essas reconvenções, pequenas conversões que Deus nos dá através da sua leitura. Tá aí, esse é o que proponho para vocês e pode ser maravilhoso. A mãe de Jesus, Maria, tinha um conhecimento elaborado da Escritura. Quando se fala de Maria, vocês vão ver também, né? Se fizerem essa leitura que eu proponho, vão descobrir que há poucas passagens que fala de Maria, mas quando se fala, Maria falando, tem uma riqueza impressionante. Não está em Mateus, mas em Lucas, tem umas palavras de Maria no Magnífica, quando Maria fala com a sua prima Isabel, e lá é uma sequência de citações do Antigo Testamento. Você vê que Maria conhecia a Escritura, né? Vamos pedir para ela que ela também nos ajude a conhecer a Escritura e a ter esse amor a esse livro que, no mínimo, merece um certo respeito, porque é de fato um livro muito estudado e tem uma autoridade que muda o coração de muitas almas. Pode mudar também o nosso.